Olá, meu amigo, minha amiga! Vamos iniciar o estudo do direito penal, matéria indispensável para o seu resultado. E hoje nós vamos iniciar o estudo da teoria do crime, tema importantíssimo de cobrança no seu concurso. Então vamos lá para a realização das questões, para que você tenha toda essa dinâmica de estudo e consiga se desenvolver na sua prova. Vamos lá, vamos estudar, vamos ponderar aqui o que traz de conteúdo nas questões. Vamos lá. Então, vamos começar aqui, questão número 1, Banca Consulplan, 2019, prova de promotor de justiça de Santa Catarina. O artigo 71 do Código Penal adotou a teoria objetiva. Então, você tem que saber isso, teoria objetiva na definição do crime continuado. Por esse motivo, a jurisprudência dominante do STF e do STJ não exige? Não, ela exige. Exige a configuração de eventuais vínculos subjetivos entre as condutas realizadas pelo agente. Então, os vínculos subjetivos são os elos que vão ligar uma conduta à outra. Para isso, você tem que ter a delimitação trazida pelo próprio Código Penal. Olha lá, quando o agente, com mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução. Então, a maneira de execução e outras semelhanças tem a ver com a questão do modus operandi, a forma de agir. E a forma de agir tem a ver com cada indivíduo. Então, certamente aqui, né, o gabarito é errado. Então, no que se trata de crime continuado, o Brasil exige que se tenha um elo entre as condutas e um elo de natureza subjetiva. Questão 2. Prova do Ministério Público do Paraná, promotor substituto. Em tema de dolo eventual. Qual tema? Dolo eventual. Para qual das teorias abaixo nominadas, basta que haja o conhecimento sobre a possibilidade de ocorrência do resultado para estar presente esta figura dolosa? A teoria da possibilidade. Vamos lembrar o que é o dolo eventual? O dolo eventual é aquele dolo em que o agente assume um risco de produzir o resultado. Mas para assumir o risco, nós temos algumas etapas. Veja, ele tem que estar agindo de uma forma a imaginar o resultado como sendo possível. E a partir desse momento em que esse resultado se torne possível na mente do agente, vai variar aqui se vai ser dolo eventual ou se será culpa consciente. Qual é a variante, professor? A variante é como ele vai se portar diante dessa possibilidade, uma possibilidade próxima da ocorrência do resultado. Se ele tiver desprezo pelo resultado, ou seja, aquilo veio à mente dele, veio à psique humana como sendo possível a ocorrência daquele resultado. E mesmo assim, diante dessa possibilidade, ele continua agindo da mesma maneira ou tem circunstâncias que fazem indicar com que ele não tem muita preocupação com um eventual resultado, o que seria aqui? Seria o dolo eventual. Então, quando ele tem um desprezo pelo resultado que ele considera possível, nós temos o dolo eventual. Quando ele acredita piamente que aquele resultado, ainda que possível, não ocorrerá, seja por uma habilidade dele, ou seja, por uma situação em que ele tem uma plena confiança de que não ocorrerá de forma alguma aquele resultado, nós estamos diante da culpa consciente. Cuidado aqui. Então, com certeza, o nosso gabarito é a teoria da possibilidade. Primeiro, aquele resultado tem que ser possível. Para aí sim, a partir dessa possibilidade de resultado, ele, diante dessa possibilidade, se desprezar a ocorrência do resultado, nós temos o dolo eventual. Mas, além disso, no que tange ao dolo, tá? Você tem que lembrar, eu tenho o dolo direto
e eu tenho o dolo eventual no Brasil, né? Esse dolo direto, a teoria é a teoria da vontade. Tudo bem? Então, a teoria que se ocupa do dolo direto é a teoria da vontade. E a teoria que se ocupa do dolo eventual é a teoria do assentimento. Teoria do assentimento, ou seja, assentir, concordar. Então, esse agente, ele concorda, ele despreza, ele fala assim, vou continuar agindo dessa mesma maneira e que se dane, e que se dane qual é o resultado que vai advir dessa minha conduta. Tudo bem? Então, cuidado aí, gabarito, então, para nós aqui, letra A. 3. A prova de promotor de justiça, Banca Consuplan, Santa Catarina, 2019. Nos delitos imprudentes, olha lá, nos delitos imprudentes, essa nomenclatura, delitos imprudentes, você lembra que uma das modalidades do crime culposo é a imprudência, a outra é a negligência e outra é a imperícia. Então, é um sinônimo de crime culposo para alguns doutrinadores, tudo bem? A aferição da concreção do risco, então, vai aferir como a concretude do risco na implementação do evento típico. Implementação do evento típico nada mais é do que o resultado. Tudo bem, senhores? É um dos critérios da teoria da imputação objetiva. Então, a aferição de quanto é concreto aquele risco, então a gradação do risco é, sim, um dos cenários fundamentais de aferição da teoria da imputação objetiva, com amparo lá na obra do professor Klaus Roxin. Então, o gabarito aqui, com certeza, é certo. Veja, a expressão risco é aonde está pautada a teoria da imputação objetiva. E nos crimes culposos, é difícil ter essa mensuração explícita em um tipo penal. Então, essa aferição vai ser dada, que é exatamente o que ele está falando, qual é a possibilidade que o risco trazido por aquela situação de ter o resultado. Se aproxima muito ou não? Não, é muito longínquo. Veja que a teoria da imputação objetiva trabalha com as gradações de risco. Tudo bem? Cuidado aí, tema importante, a teoria da imputação objetiva utilizada ali com relação às relações de causalidade. Beleza? 4. Vamos lá, questão 4. Promotor de Justiça, Ministério Público do Piauí, prova SESC-Sebrasp. Assinale a opção que indica a teoria sobre a relação de causalidade, então é nexo causal, que define causa, causa é uma condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Sendo assim, um antecedente invariável e incondicionado de algum fenômeno tido como crime, sem distinção entre causa e condição. Qual é essa teoria, professor? É a teoria da equivalência das condições, é a teoria utilizada. Vamos lá ao Código Penal? Olha aqui o Código Penal. No artigo 13, nós temos a teoria da equivalência dos antecedentes. Olha aqui. O resultado, é isso que ele falou, só que ele interpretou de trás para frente. O resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E o que é causa? Olha lá, foi o que a banca usou. Considera-se causação ou omissão sem a qual o resultado é incondicionado, não tem condição. Sem a qual não tem condição. Ele transformou a leitura de lei seca em um conteúdo de interpretação de texto. Olha aqui,
sem a qual, ó, como uma condição sem a qual, invariável, incondicionado. Isso que ele fez. Olha aqui a redação legal. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, não tem como ter resultado sem ter a causa. E o que é a causa? A causa é a ação ou omissão. Meus amigos, esse tema aqui nós temos, então, no artigo 13, o Brasil adota como regra qual teoria, professor? No artigo 13, no que tange ao nexo de causalidade. O Brasil adota exatamente a teoria da equivalência das condições ou teoria da conditio sine qua non. A teoria de baixo, olha aqui, que é a teoria da causalidade adequada, ela também existe no Brasil e, em regra, no artigo 13, no mesmo artigo, ó, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu resultados. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Aqui temos o nascimento das concausas. Então, o advento das concausas tem a ver com a teoria. Olha aqui. Teoria adequada da causalidade, ou vice-versa. Pode cair como, professor? Teoria da causalidade adequada. Então, é isso que você tem que estar muito atento para não deixar escapar. Falou com causa, não é teoria da conditio sine qua non, também chamada de teoria da equivalência das condições ou da equivalência dos antecedentes causais, tanto faz. Como você falou equivalência dos antecedentes causais das condições, falou teoria da conditio sine qua non, que está no caput. Então, está no caput do artigo 13. Agora, no artigo 13, parágrafo 1º, nós temos a figura das concausas. E as concausas, teoria adequada da causalidade ou teoria da causalidade adequada, também existente no Brasil. Meus amigos, para nós nos situarmos no que tange a teoria do crime, nós temos que lembrar como o crime é definido. Então, olha aqui, ó. Crime é igual. Um fato típico. Esse fato típico tem conduta. Essa conduta tem que ser humana, voluntária. Cuidado, porque aqui na voluntariedade nós temos as excludentes de conduta. Quais são as excludentes de conduta, professor? Caso fortuito ou força maior, coação física irresistível, não é a coação moral, é a coação física irresistível, atos reflexos e estados inconscientes. Isso exclui conduta. Se o agente estava em coma e ele, num espasmo, praticou uma conduta delituosa, esse fato é atípico. Por quê? Porque passou a ser um fato involuntário. Para ser conduta, para ser fato típico, tem que ter uma conduta humana voluntária. Se a conduta passa a ser involuntária, então o fato é atípico. Além disso, a conduta tem que ter um agir, uma conduta comissiva, ou uma omissão, uma conduta omissiva. E essa conduta tem que ser ou dolosa ou culposa. Você tem que lembrar que dolo e culpa são os chamados, olha, elementos subjetivos do fato típico. Tudo bem? Elementos subjetivos do fato típico. Essa conduta ela tem que ser dirigida à produção de um resultado. E para ter a conduta ligada ao resultado, tem que ter uma ponte, tem que ter um elo. Que elo é esse? O elo é o nexo causal. O nexo de causalidade, que pode ser aqui teoria
da equivalência dos antecedentes causais, que é a regra, a teoria da conditio sine qua non, a regra do artigo 13. Pode ser a questão da concausa, que surgiu lá no parágrafo 1º do próprio artigo 13, teoria da causalidade adequada, você lembra disso? E aqui também vai incidir a questão da imputação objetiva. Tá? Claro que a imputação objetiva traz uma ampliação do contexto do nexo de causalidade. E, por fim, para eu ter um nexo, um fato típico completo, eu preciso ter a tipicidade. O que é a tipicidade? Eu tenho a tipicidade formal e eu tenho a tipicidade material. Tipicidade formal é a descrição lá no tipo penal, princípio da legalidade. Se não tiver descrição matar alguém, não tem como ter crime. Então, tem a descrição. Essa é a tipicidade formal. E a tipicidade material? Professor, o professor sempre gosta de substituir a tipicidade material por uma pergunta. Houve lesividade? Ou seja, é relevante essa conduta para o direito penal? Por quê? Porque se for um irrelevante penal aqui, tá, nós não temos a tipicidade material. Se não tem tipicidade material, não tem, consequentemente, fato típico, porque tem que ser um checklist. Esses que estão em negrito, ó, são os chamados elementos objetivos do fato típico. Mas eu tenho, além desses dois objetivos, eu tenho dois subjetivos. Quais são? Dolo e culpa. Professor, quem é que mora aqui dentro da tipicidade material que muito cai em prova? O princípio da insignificância. Então, a insignificância, ela mora aqui dentro. Por quê? Você vai perguntar, houve lesividade? Não, não, foi insignificante. Diante dos critérios, então se torna um irrelevante penal. Se não há tipicidade material, consequentemente não há tipicidade. Se não há tipicidade, não há fato típico, consequentemente não há crime. Esse é o raciocínio que você tem que começar a estabelecer no que tange a teoria do crime. São elos. Quando você quer estudar tudo isoladamente, certamente você será uma presa fácil para o seu examinador. Não dá, tem que ter uma visão global aqui. Por isso que eu gosto de colocar tudo lateralizado para que você tenha essa visão. Olha lá, crime é igual fato típico, antijurídico e culpável hoje, de acordo com a maioria da doutrina. Vamos voltar lá para a questão 5. Questãozinha 5. Promotor de Justiça do Paraná é a prova de 2019. Posidônio, orgulhoso do novo automóvel que acaba de comprar, dirige-se até o bar Amizade para mostrar sua nova aquisição aos seus amigos. Ocorre que no local se encontra um tanto quanto embriagada pessoa de típico. Então, Posidônio encontrou típico já, ó, tomado. Este, ó, aqui, ó, tomado. Ó, tomado de inveja, ele estava tomado e ainda tinha inveja, beleza? Este, tomado de inveja, de intensa inveja de Posidônio, passa a desferir chutes em seu automóvel, aquele carro que ele comprou suado, né? Aquele carro suado. Ele passou a chutar o veículo do Posidônio. Posidônio, a fim de fazer parar a ação de típico, agarra uma das cadeiras de metal do bar e desfere um violento golpe contra as costas de típico, fazendo com que esse caia desmaiado no solo com a clavícula quebrada. Nesse caso, é correto afirmar que Posidônio agiu. Vamos lá. Ele agiu como, professor? Veja, ele repeliu uma injusta agressão contra ele? Primeiro passo que eu tenho que saber aqui, o tema excludente de ilicitude misturado com causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Vamos lá, vamos de novo lá no meu quadrinho, o quadrinho da vitória. Quando a gente fala em ilicitude, que já é o segundo elemento da teoria do crime,
eu não tenho elementos objetivos que nem eu tenho no fato típico. Professor, fato típico tem elementos? Tem. 4 objetivos e 2 subjetivos. Quais são os 4 objetivos? Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Quais são os 2 subjetivos? Dolo e culpa. Na ilicitude, eu não tenho isso. Na ilicitude, porque eu tenho uma presunção. O que é? Presume-se que se o fato for típico, é um indício, tá? É uma presunção, é um indício de que esse fato é ilícito. Ilicitude é contrário à lei. Então, no campo da ilicitude, eu não tenho elementos a serem apurados. O que eu tenho aqui são as excludentes. Quais são as excludentes legais? Eu tenho o estado de necessidade, eu tenho a legítima defesa, eu tenho o estrito cumprimento do dever legal e eu tenho o exercício regular do direito. E eu tenho ainda uma excludente de licitude supralegal, que é o consentimento do ofendido. Quando eu passo para o campo da imputabilidade, da culpabilidade, nós vamos apurar na culpabilidade o quê? A imputabilidade do agente, saber se ele é imputável ao tempo da ação ou da omissão, saber se ele pode receber pena, esse é o viés aqui. Aí eu tenho a potencial consciência da ilicitude do fato. O que significa isso, professor? Juízo de certo ou errado. Juízo de certo ou errado. E aí eu tenho a exigibilidade de conduta diversa. Tá? Que esperava-se que ele deveria agir de forma diferente. Só que aqui eu tenho uma figurinha. Eu tenho aqui, ó, causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Aqui, via de regra, eu tenho duas. Eu tenho uma. Eu tenho aqui a inexigibilidade de conduta diversa. Veja que esses que estão em negrito são elementos da culpabilidade, ou requisitos, como você queira. Imputabilidade, potencial consciência de do fato e exigibilidade. Olha aqui, ó. Veja que aqui é um requisito, um elemento, e a causa supralegal é a inexigibilidade de conduta diversa. Não tinha como ele agir de forma diferente. Normalmente, aqui a inexigibilidade de conduta diversa vem diante de um temor, né? Ele, por medo, teve que agir daquela maneira. O medo muito forte que dominou ele teve que agir daquela forma. E aqui eu posso ter o estado de necessidade exculpante. O que é exculpante, professor? Que exclui culpabilidade. Mas o estado de necessidade, via de regra, o legal, olha ele aqui, ele exclui o quê? Exclui ilicitude. Professor, o que eu tenho que saber sobre ilicitude e antijuridicidade? Aqui, ó, ilicitude é uma causa de... A excludente, deixa eu melhor colocar aqui para você, senão vai fazer confusão na tua cabeça. Olha lá, vamos lá, próximo. Continuando, galera. Olha aqui que importante esse tema. Esse tema é importante, né? Olha aqui. As excludentes, olha aqui as excludentes. Tá vendo as excludentes? As excludentes, elas são causas de causas
de justificação. Ou seja, o agente pode agir em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal, em exercício regular do direito, porque ele está amparado por uma causa justificante, uma norma penal não incriminadora que permite isso, permissiva. Tudo bem? Então, olha aqui. As excludentes, quando a gente fala em excludente de ilicitude, recebe o nome de causa de justificação excludente de ilicitude. Quando eu falo de excludente de culpabilidade, é uma exculpante. É uma exculpante por si só. O nome já diz, exclui a culpa, exclui a culpabilidade, na verdade. Tudo bem? E aqui, ó, no estado de necessidade, eu tenho causas supralegais. O que são causas supralegais, pessoal? São aquelas que não estão na lei. Assim como eu tenho aqui, ó, a excludente de ilicitude. Tem que estar muito ligado aqui. Professor, é difícil isso? Sim. O curso meu completo aqui são 7 meses. Beleza? Então, o que a gente está trabalhando aqui é aquela revisão do conteúdo, para que você chegue lá para arrebentar na sua prova. Vamos voltar para a questão? Então, vamos lá. O que aconteceu aí, professor? Veja, galera, o primeiro passo que eu tenho que falar é ele agiu em exercício. Vamos começar de trás para frente. Ele agiu em exercício regular num direito de propriedade, porque ele tem o carro, então ele quis sanar aquela questão. Não, tem aqui está errado, não é um exercício regular de um direito de propriedade. Tá? Então, cuidado. Ele agiu em estado de necessidade justificante. Galera, o tema aqui é um tema pesado. Tá? Tem a ver com o tema ponderação de valores. Olha só, ponderação de valores no estado de necessidade. E aqui, o que eu tenho que saber, professor? Eu tenho que montar uma tabela rápida. Olha só. Bem sacrificado, bem salvo. Tudo bem? Aliás, eu vou até inverter. Eu vou inverter para ficar mais fácil para você. Eu quero você compreendendo tudo aqui. Vou botar o bem salvo, bem salvo, bem sacrificado. Show de bola? Olha aqui, ó. Aí a gente pode traçar aqui várias temáticas. Bem salvo, bem sacrificado. E qual é a consequência? Ó. A gente vai discutir aqui se houve ou não o estado de necessidade. Então, situação 1. Situação 1, o bem salvo é a vida. Tudo bem? E para salvar a vida, sacrificou patrimônio. O que aconteceu aqui, professor? Estado de necessidade. Opa, então beleza. Primeira situação. 2. Salvou a vida. Porque o que estava em perigo, lembra lá do estado de necessidade, a redação legal? Vamos lá dar uma lida na redação legal do estado de necessidade? Rapidamente, não é muito objetivo, porque o objetivo aqui é a realização de questões, mas não tem como se afastar disso aqui. Olha lá o estado de necessidade do artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar. Então, tem sempre um bem salvo. De perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias, cuidado com esse não aqui, ele pode suprimir esse não, ó, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Aqui está o que nós estamos trabalhando, em amarelo, ó, a ponderação de valores no estado de necessidade. Vamos lá. Veja, então, o bem salvo foi vida e sacrificou patrimônio? Estado de necessidade. Bem salvo, vida. Sacrificou patrimônio? Desculpe, sacrificou vida? Estado de necessidade. Agora aqui, ó, a questão. Salvou patrimônio. Tá? E aí, sacrificou? Depende, tem que ver. Aqui fala o dolo, deixa eu ver qual que é o dolo dele aqui. Ó. Embriagado, tomou a garra as cadeiras de metal do bar e desfere um violento golpe contra as costas. Tudo bem, que ele desfere contra as costas quer lesionar, né? Não quer matar. Cadeirada nas costas não quer matar. Agora, se dá na cabeça, né? Então tem que ser avaliado aqui também o aspecto do dolo. Olha aqui, ó. Integridade física. Veja que aqui, o que você está querendo me ensinar, professor? Até agora eu não entendi. Estou querendo te ensinar o seguinte. Para ser estado de necessidade, lá, ó, estado de necessidade, daqui, ó, esse estado de necessidade, como causa de exclusão da ilicitude, o bem jurídico, que é a regra é esse aqui. É isso aqui que você tem que saber, o outro é sempre exceção. Vamos lá. Como que vai ficar isso, professor? Para ser estado de necessidade como excludente de ilicitude, o bem salvo não pode sacrificar, né, para salvar um bem, não pode sacrificar um bem maior. Como assim, professor? Eu não posso ter essa situação aqui, por exemplo. Ó, aqui está o problema, ainda não respondi qual é. Vamos descer para fazer. Ih, rapaz. Travou aqui. Aí. Eu posso ter uma outra situação aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse caso, por exemplo, salvou patrimônio, mas sacrificou a vida de alguém. Não é estado de necessidade, não é. Então, o que você está querendo ensinar, professor? Eu estou querendo ensinar que para ser estado de necessidade, tá? O bem sacrificado, no máximo, tem que ser igual ao bem jurídico salvo. Tá? Se o bem sacrificado for maior, como no exemplo 4 aqui, do que o bem jurídico salvo, então, para salvar o veículo, ele deu uma cadeirada na cabeça, nunca vai ser estado de necessidade. Deu duas cadeiradas na cabeça, quem dá duas cadeiradas de ferro na cabeça, tem uma probabilidade grande de ceifar a vida de alguém. Tá? Então, se ele, para salvar o patrimônio dele, que é o veículo, ele deu na cabeça, então ele está colocando em risco aqui como bem sacrificado a vida. Tá? Agora, aqui, ó, aqui nós temos uma equivalência, mas uma equivalência entre patrimônio e integridade física, mas há uma preponderância para a integridade física. Então, um pouquinho maior. Veja que o estado de necessidade não compreende aqui. Não compreende. Mas ele, em tese, pode ser abraçado por um outro cenário. Para isso, a gente tem que ir para a questão. Vamos lá.
Ah, olha como é que você aprende, moçada. Olha como é que fica tudo mais tranquilo. Você já sabe que a situação aqui, então, ó, a 3, que é o nosso exemplo da prova, não é, ó, é N. Qual que é N? Estado de necessidade como excludente de licitude, como causa de justificação, como justificante, como você queira chamar. Não é. Isso é fato. Mas aqui vai ter um desdobramento. Vamos lá. A. Estado de necessidade justificante. Segundo a teoria diferenciadora, excluindo a antijuridicidade. Veja, olha aqui, ó. Olha aqui, o Posidônio, você lembra dele? Ele comprou um carro e ele foi para o bar e encontrou lá o típico. O típico começou a detonar o carro dele. Então, não é estado de necessidade, que não é para se salvar de perigo atual e cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, que é o confronto da ponderação de valores entre os bens jurídicos, nesse caso não daria. Então, não é errado, não é uma excludente de ilicitude. Ó, justificante, excludente de ilicitude. B, mesma coisa. Estado de necessidade justificante. Ó, errado. C, estado de necessidade, olha outro nome agora. Exculpante. Existe ele, professor? Existe como causa supralegal. Olha ele aqui, ó, estado de necessidade exculpante. Mesmo assim, não é regra, não, hein? Não é regra, não. Estado de necessidade exculpante. Cadê? A C, né? Segundo a teoria diferenciadora, excluindo a antijuridicidade, olha como é que a banca é maliciosa, ó. Estado de necessidade exculpante. O que exclui no exculpante? Culpabilidade. Como é que uma excludente de culpabilidade vai excluir a antijuridicidade, que é a ilicitude? Então, errado. Olha, tudo é leitura, moçada. Ter estado de necessidade exculpante, segundo a teoria diferenciadora do estado de necessidade, que faz a diferenciação entre estado de necessidade exculpante, lá que vai ser uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, que a gente viu, e o tradicional estado de necessidade como sendo excludente de licitude. Olha lá, se é exculpante, exclui quem? Culpabilidade. Pelo amor de Deus, né, moçada? Partiu para o abraço, né? Partiu para o abraço. Uma questão de nomenclatura e de interpretação 100%. Mas aqui você adquiriu um conhecimento de um tema importante. Vamos para 6, questão de promotor de justiça 2019, banca do Ministério Público do Paraná. Olha lá, para se determinar quando uma ação é causa de um resultado, foram elaboradas várias teorias. A respeito dessas teorias, assinale a alternativa incorreta. Então, nós temos que saber qual é a incorreta. É o que nós temos que fazer agora. A, para a teoria da equivalência das condições, já estudamos ela. Falou essa teoria, artigo 13, caput. Também chamada de teoria da equivalência dos antecedentes causais, teoria da equivalência das condições ou teoria da conditio sine qua non. Causa é condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Perfeito, perfeito, corretíssimo. Perfeito. B, a teoria da causalidade adequada, falou a teoria da causalidade adequada, falou artigo 13, parágrafo 1º. É o nascimento das Opa, fugiu aqui. É o nascimento das concausas. Beleza? Para a teoria da causalidade adequada, causa é a condição mais adequada para produzir o resultado, fundando-se em um juízo de possibilidade ou de probabilidade à relação causal. Perfeito.
que aí vai avaliar se há uma concausa superveniente, uma concausa antecedente, uma concausa concomitante, vai ser avaliado tudo, pré-existente, alguma pré-existente. Então, aqui, com certeza, está certo. C, aqui já é um campo doutrinário mais profundo. A teoria da qualidade do efeito, causa é a condição da qual depende a qualidade do resultado. Perfeito. A possibilidade de maior gravidade desse resultado, havendo diferenciação entre as condições estáticas e dinâmicas, sendo que somente estas últimas seriam causa decisiva ou eficiente para o efeito. Perfeito, perfeito. Aqui um âmbito bem doutrinário. D, para a teoria da imputação objetiva, não há diferenças, não há diferenças entre os níveis de risco, de admissibilidade dos riscos permitidos? Errado. O que a teoria da imputação objetiva faz é exatamente a gradação dos riscos permitidos, para saber se houve ou não ali uma presença de uma relação entre aquela conduta e aquele resultado. Então, não aqui matou a questão. Para a teoria da relevância causal, causa da produção de um resultado depende, dentre outros critérios, da relevância jurídica, da conexão causal, do ato da vontade com o resultado. Perfeito, também é outra teoria, mas o que mais cai em prova, tá, senhores, é a teoria da imputação objetiva e as duas primeiras. Essas você tem que dominar. Essas você dominando, você fica grande aí para a sua prova. Questão de promotor de justiça, Ministério Público do Paraná. Vamos à questão. Assinale a alternativa, sempre destaco isso. Tem que marcar na sua prova, senão vai ser presa fácil para o examinador. O cansaço vem. A teoria limitada do dolo, o erro quanto à proibição, se evitável, exclui o dolo, remanescendo apenas a responsabilidade culposa se cabível. Ok, aqui é o erro de tipo, né? É o erro de tipo, só que para a teoria limitada ele tem um viés de erro de proibição. O que tem a ver essas duas teorias aqui, ó? Elas vão se debruçar sobre o tema das discriminantes putativas. Na minha opinião, o tema mais difícil da parte geral de direito penal, na minha opinião. Tudo bem? Veja, as discriminantes putativas estão aqui presentes no artigo 20. Opa, passei aqui. No artigo 20, parágrafo 1º, tá? Então, é a discussão sobre a natureza das discriminantes putativas. E aquela ali, aquela primeira assertiva está correta. Então, a teoria limitada, ela não vai considerar aqui como erro de tipo, aquilo que seria em regra, tá? Vai considerar um erro quanto à proibição. Se evitável, vai excluir o dolo, e se for, vamos dizer, excusável, vai permitir a responsabilidade a título de culpa se houver previsão legal. Então, aqui, correto. Vamos lá, B. Para a teoria dos elementos negativos do tipo, os erros incidentes sobre causas de justificação são considerados erros de tipo. Perfeito. Então, isso aqui é uma questão boa para você ler de forma corrida, tá? Até para você guardar a teoria, por exemplo, dos elementos negativos do tipo, que também é uma outra teoria, versando lá sobre a teoria do erro. Então, é bem interessante esse estudo. C, a teoria estrita, que também pode receber o nome, tá, meus amigos, de extremada da culpabilidade. Para a teoria extremada da culpabilidade, ou para a teoria estrita da culpabilidade, a discriminante putativa é considerada erro de proibição e vai excluir culpabilidade. Isso se o erro for inexcusável. Essa está errada. Por quê? Por quê? Aqui é o ponto. Olha só.
Olha como que se trata de uma questão de interpretação. Você domina que a teoria estrita ou extremada da culpabilidade, para ela, a discriminante putativa é considerado um erro de proibição. E o erro de proibição, você tem que saber que erro de proibição exclui culpabilidade. Até aí, beleza. Até aí, beleza. Só que aqui é o ponto. Ó. Se o erro for excusável. O que é escusa, professor? Desculpa, se o erro pudesse... desculpa, não tinha como eu prever isso. O inexcusável é aquele que, se ele fosse mais atento, o inexcusável é o vencível. Olha aqui, ó, uma questão de trocadilho de palavras, meus amigos. Tá? Claro que exige o conhecimento de você saber o que é a teoria estrita, o que é uma teoria limitada, né? Que a estrita recebe o nome de extremada também, mas muito mais que isso, era um conteúdo de interpretação da última palavra da assertiva. É aquilo que eu falo, se você quiser ser ansioso em questão de prova, você não tem como fazer concurso público. Porque o examinador ele está te testando em todas as nuances. Olha que a assertiva foi decidida na última palavra. Então, cuidado com isso, gabaritão aí, letra C. Vamos para 8, questão CESP-SEBRASP, Ministério Público do Piauí, promotor de justiça substituto. Em relação à estrutura analítica do crime, o juízo da culpabilidade avalia. Então, vamos lá? Vamos lá para a gente... Vamos lá. Nota de aula do prof. Fato típico. Professor, o que é o fato típico? Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Professor, o que é ilicitude? É ser contrário à lei. Isso é ilicitude. O fato típico é ter o amoldar de uma descrição típica. Tá? E aí eu concluo isso com tipicidade formal e material. Hoje a tipicidade penal é a tipicidade formal mais material. A pessoa tem muito mais peculiaridades aqui, tem, mas não é aqui o campo adequado para nós delimitarmos. Tem várias teorias, o professor Zaffaroni aqui fala da teoria da tipicidade conglobante, né? Fala sobre um aspecto de antinormatividade e também da tipicidade material, mas não há tempo para isso aqui. Aqui você tem que se situar, serve a título de revisão. Veja, antijuridicidade, contrário à lei. Você já sabe que se o fato for típico, é indício de que ele seja ilícito. Ele só não será ilícito se presente estiver uma das excludentes. Mas o que é culpabilidade, hein, professor? Todo mundo fala de culpabilidade, mas eu não sei o que é. Então, culpabilidade, você tem que saber que é o juízo de reprovabilidade. Juízo de reprovabilidade. Juízo de reprovabilidade da conduta. É aquele juízo que o próprio agente tem sobre a sua conduta. Bom, peraí, eu sei que isso aqui é errado, cara. Isso aqui eu não posso fazer. Porra, mas eu roubei, meu Deus. Entendeu? É aquele senso de reprovação de saber que ele está agindo de forma inadequada. Que vai ter aqui várias adequações, por exemplo, como a potencial consciência da ilicitude, que já é aquele juízo de certo e errado. Então, culpabilidade é um juízo de reprovabilidade acerca da conduta. Quem que tem esse juízo? Os outros, professor? Não, o próprio agente, o próprio indivíduo que vai cometer a conduta. Em relação à estrutura analítica do crime, o juízo de culpabilidade, olha aqui, o juízo, ele só trocou as palavras. Avalia o quê? Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. O meu aluno, né? O meu aluno, se ele errar a questão dessa, não tem como. Tudo bem?
juízo de reprovabilidade. Olha como é que ele botou. O que é culpabilidade? Juízo de reprovabilidade da conduta. Só que ele tirou juízo, que era para estar juízo aqui, ó. Ó, era para estar juízo aqui. E ele trouxe para cá. Olha aqui. Tudo bem? Não tem como errar uma questão dessa. 9. Cadê a 9? Aqui. Promotor de Justiça Santa Catarina banca Consulplan 2019. Os crimes omissivos próprios. O que são os crimes omissivos próprios? Cuja omissão está descrita na lei. Exemplo é o crime de omissão de socorro. Deixar de prestar socorro, podendo fazê-lo, pronto. É o crime omissivo próprio. São os cujo tipo descreve, perfeito, descreve a conduta omissiva de forma direta. E por isso não é necessária a incidência do artigo 13, parágrafo 2º. Quem é que está no artigo 13, parágrafo 2º? Os crimes omissivos impróprios. Também chamados, né, sinônimo de crimes comissivos por omissão. Quem pratica esses crimes? Agentes garantidores. Ou chamados de garantes. São aqueles que, por alguma forma, têm o dever de impedir o resultado. Ou por lei, então o policial, o bombeiro, pode passar assim um acidente? Não. Então o bombeiro é agente garantidor. O bombeiro não pratica a omissão de socorro, ele vai responder de acordo com aquele resultado que ele tinha o dever de impedir. Ou, de alguma outra forma, ele assumiu o ônus de impedir aquele resultado, seja com um gesto, não, beleza, pode deixar que eu cuido aqui da criança, pode deixar, vai lá, e a criança morre afogada, ele passou a ser agente garantidor. Ou por uma situação anterior que ele colocou aquela outra pessoa numa situação de risco, que é o caso do professor de escalada. Não, vamos lá, vamos descer aqui de rapel e tal, é fácil e tal. Quando chega no meio da escalada, o aluno começou a tremer e tal. Aí ele falou, não, agora se vira aí. Pronto, ele passou a ser agente garantidor. Então, o comportamento anterior dele, que foi dar um pseudo-suporte para que aquele aluno descesse até ali, fez com que ele se tornasse agente garantidor e tinha o dever de impedir o resultado. Claro que esse dever ele tem que poder fazer naquele momento e tem que dever. Então tem um binômio aí, poder-dever. Claro que a questão está corretíssima. O crime omissivo próprio se difere, diferente do crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Tudo bem? Quem pratica o crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão? Agente garantidor. 10. Vamos a 10? Vamos lá. Promotor de Justiça de São Paulo. Banca do próprio MP de São Paulo, promotor de justiça, substituto 2019. José e João trabalhavam juntos. José, o rei da brincadeira. É aquele cara que bota pilha em todo mundo, né? Esse é o José. João, o rei da confusão, brigão. Né? Brigão. Certo dia, discutiram acirradamente. Diversos colegas viram a discussão e ouviram as ameaças de morte feitas por João a José. Então, o João é o rei da confusão, brabão, e ameaçou José. Ninguém soube o motivo da discussão. José não se importou com o fato e levou na brincadeira. Ele não levou fé que o cara ameaçou, ele levou na brincadeira. Tudo bem? Alguns dias depois, em um evento comemorativo da empresa, João bradou: "Eu te mato, José", e efetuou o disparo de arma de fogo contra José.
Contudo, o projétil não atingiu José, e sim Juliana, matando a criança que chegara à festa naquele momento. Então, Juliana, olha aqui, Juliana. Juliana é uma criança que chegara à festa naquele momento, correndo pelo salão. Neste caso concreto, é correto afirmar a figura. Vamos lá. Teoria do erro aqui. Então, ele quer saber sobre a teoria do erro, se você domina a teoria do erro. Do erro sobre a pessoa. Não. Erro sobre a pessoa quando ele se confunde. Tem dois irmãos gêmeos e ele se confunde quanto à pessoa, tendo dolo de matar a pessoa certa. Esse é o erro quanto à pessoa. Não é o caso aqui. Tudo bem? Já de cara a gente já rechaça. Do erro sobre a pessoa. Mesma coisa. Se você domina que não é erro quanto à pessoa, porque não é. Ele foi ruim de mira. Tudo bem? Ele foi ruim de mira. Ele não errou quanto à pessoa. Ele sabia muito bem quem era a pessoa. A pessoa era o José. Beleza? Olha você grande aqui na prova. Vamos lá. Aberratio ictus. Até aqui. Desculpe. Aberratio criminis. Do artigo 74? Não. Tá? João deve responder por tentativa de homicídio culposo? Não. Olha lá o que fala. Vamos lá no 7.4, só para você ficar grande e não dar mole na questão. Aberratio. Ó. Olha aqui. Aberratio do artigo 7.4. Resultado diverso do pretendido. Tá? Veja, quando por acidente ou erro da execução, o crime sobrevém resultado diverso. Não é isso que ele queria. Mas não se enquadra aqui no 7.4. Não se enquadra. Vamos lá. Aberratio ictus. O que é aberratio ictus, professor? É o erro na execução. Ele errou na execução. Ele é ruim de mira. Ele é ruim de mira. Era para ele matar João, mas ele é tão ruim de mira que ele matou a criança. Aberratio ictus, do artigo 7.3. Qual é o lance aqui? Como ele queria matar o seu desafeto, que era o João, né? O João. Né? João da confusão, né? O João que é o homicida. Queria matar o José, tá? O Código Penal prevê lá no artigo 73 o erro da execução. Só que aqui tem um ponto. João deve responder por homicídio doloso, sem agravante de crime cometido contra a criança. Perfeito. Ele não pode ter o agravamento da sua conduta pela morte da criança, porque a morte da criança não era quista por ele. Veja que a morte da criança não entrou na esfera do aspecto subjetivo. E o Brasil não permite a responsabilidade penal objetiva nesse âmbito. O que é a responsabilidade penal objetiva? É aquela sem dolo ou culpa. Então, ele tinha que ter dolo sobre toda a situação. Para, se ele quisesse matar a criança, é diferente. Para atingir, por exemplo, ele quis matar a filha do José para atingir o seu desafeto. Bom, aí ele vai responder pelo homicídio e vai ter agravante de ter cometido crime contra a criança. Agora, aqui não. Aqui foi um erro de mira, um erro na execução. Aberratio aqui tem a ver com erro. Então, pelo fato dele ser ruim de mira, ele não pode responder pelo crime cometido em face da criança. Vai responder por homicídio. É o homicídio doloso. É como se ele tivesse acertado o José. Entenderam? Então, ele responderá como se ele tivesse acertado o José. Tá? E aqui, ó, a E fala exatamente que ele responderia com a agravante do crime cometido contra a criança, então está errado. Gabaritão aí, nosso, letra D. Meus amigos, veja quantos temas importantes aqui abordamos e fundamentais para o nosso desenvolvimento em prova, tá? É isso que eu quero de você, eu quero você atento, e o aspecto aqui é sempre um aspecto de revisão, de conteúdo, para que você realmente cresça e evolua no seu contexto de prova. Tá bom? Vamos com tudo para cima. Até a próxima.